Sejam bem-vindos ao Ponto de Vista com Flávia Noronha. Hoje eu estou com a escritora e líder, né? Porque, afinal de contas, o livro é sobre liderança e pelo que pouquinho que a gente conversou, isso é nato em você, a Cristiane Maziero. Cris, seja muito bem-vinda e eu queria começar te conhecendo um pouquinho, o pessoal de casa conhecer de você. Faz um breve resumo aí de você pra gente. Uma alegria estar aqui com você, vinhedense também, né? Agora eu sou vinhedense, que eu posso falar. Eu estou lá em Vinhedo já há 22 anos, mais 25 anos. Isso, ligou. Agora sim. Desculpa, Cris, estava desligado. Você pode repetir pra gente? Claro. Então, é uma honra estar aqui contigo, uma vinhedense, assim como eu. Já estou há 25 anos em Vinhedo, então posso me considerar vinhedense. Estou chegando agora, 3 anos, mas quem escolhe Vinhedo de coração é vinhedense de coração. Eu escolhi, viu? Assim, passando em frente, falei, aqui que eu quero morar. Então, a gente se apaixona, né? Bom, eu sou consultora de desenvolvimento organizacional já há mais de 20 anos. Eu tenho uma bagagem aí profissional muito longa e eu posso dizer que eu transitei por vários mundos. Eu sou uma viajante de mundos. Já transitei na área da saúde, na área empresarial. Eu posso dizer que eu tive aí por volta de 5 carreiras na minha vida profissional. E você, pelo pouquinho que você me contou, só do que você me falou foram 3 formações diferentes, né? Assistente social na primeira. Isso. Aí depois, conta pra gente, vai lá. Depois eu fiz uma pós em recursos humanos. Depois eu fiz um MBA na USP de desenvolvimento de gestão estratégica de pessoas. Estou terminando uma outra pós em psicologia transpessoal. Gosta de estudar, hein, Cris? Eu gosto, por isso que eu escrevi um livro também, né? E além de ter muita história para contar. E por que escrever um livro? Explica um pouquinho para gente de onde surgiu essa ideia, essa vontade. Eu devo confessar para você, eu sempre escrevi muito. Então, se você pega o meu LinkedIn, ontem mesmo eu escrevi uma matéria sobre a mulher no mercado de trabalho, que a gente sabe que é um desafio muito grande para nós, mulheres. Nós somos uma minoria na liderança diante dos homens. E eu escrevi um artigo, então assim, você vai ver que o meu livro, ele tem várias vertentes dessa trajetória que eu passei de vida, porque aqui é a história da minha vida, a bagagem toda que eu fui tendo ao longo da minha vida, e eu posso dizer que eu fui uma líder de mim mesma desde sempre. Nossa, que importante isso, né? É acreditar realmente nos sonhos, porque os sonhos, para mim, foram que me mantiveram viva, sabe? Eu me lembro, uma vez quando eu tinha 18 anos, eu estava tomando sol de domingo lá no fundo do quintal da minha casa. O meu irmão entrou e falou assim, é sonhadora demais, né? Eu falei, você vai ver, eu vou conhecer o mundo ainda. E eu conheci grande parte. Então, eu falava assim, um dia eu vou estar no Caribe. E isso se concretizou, porque os sonhos, eles são o começo de uma etapa, de alguma coisa que você vai construindo. Então, eu sonho, mas eu também coloco em prática. Não está aqui. Coloquei em prática. Eu fui convidada, né, respondendo aí a sua pergunta, senão eu tenho muita história para contar e vou viajar um pouco, né? Eu estava fazendo um curso e aí o meu marido sempre falava assim para mim, Cris, por que você não escreve um livro? Você sempre escreve artigos, você escreve para o canal Cloud Coaching, você escreve para o LinkedIn, por que você não escreve um livro? Não. Aí eu estava fazendo um curso e eu comentei isso no final do curso com essa pessoa que estava ministrando, né? Era um movimento que eu fazia parte, eu era uma embaixadora. Aí ele falou, então, escreve um livro. Por que você não escreve um livro? Eu falei, porque é caro. Um livro, para escrever, eu imagino que seja muito caro. Ele falou, mas eu estou te convidando. Então escreve um livro. Ele não me deu prazo, não me deu título, nem nada. Aí eu comecei a escrever o livro.
olhando para o LinkedIn. Chegou uma hora, mas eu falei assim, não é nada disso. Eu vou escrever sobre a minha história, que eu tenho muita bagagem, tenho muitos percursos aí, para começar comigo. Eu sou uma líder de mim mesma. Diante de todos os percalços que eu fui passando pela minha vida, e fui me reconstruindo o tempo todo. Né? E nós mulheres, principalmente, eu sinto isso na pele, a gente realmente tem que se inventar, né? Eu vejo isso assim, quando a gente casa, a gente tem que virar uma outra pessoa. Quando a gente é mãe, a gente tem que virar uma outra pessoa. Aí, profissionalmente, é o tempo todo, né? Eu sinto isso muito mais forte nas mulheres. A gente está sempre se reinventando, né? E eu fiquei muito feliz de você ter escrito esse livro. E você me contou várias histórias. Eu queria que você contasse para o pessoal de casa também um pouquinho das suas histórias, né? De como que você começou, a sua carreira, até a gente chegar nesse ponto para você ter toda essa bagagem e escrever esse livro. Então, eu comecei como garotinha lá de Bauru e eu fazia faculdade, serviço social que eu mesma pagava, minha faculdade. Eu tinha vários empregos. Então, assim, para pagar a faculdade. Durante o dia, eu trabalhava como secretária. Aí, à noite, eu ia para a faculdade. Sábado, de manhã, eu ia para a faculdade. À tarde, eu fazia estágio. À noite, eu fazia promoções. Então, por exemplo, iam lançar alguma coisa da Coca-Cola ou algum outro produto. Eu era chamada para ser aquela garota que fazia as promoções. E também fazia propagandas de televisão na região. Então, assim, eu me reinventava a cada instante, sabe? Tudo para pagar minha faculdade. Mas já fazia gerenciamento de tempo aí, com certeza, né? De tempo, de tarefas, enfim. Então, já estava com o pezinho ali na formação para chegar na liderança. Eu estudava de madrugada. Muitas vezes eu chegava da faculdade meia-noite, tomava banho. Porque, assim, eu não tinha tempo. Eu chegava do trabalho para ir para a faculdade, eu tinha que escolher. Ou eu tomava banho, ou eu comia alguma coisa. Então, eu sempre escolhi tomar banho. E eu ia morrendo de fome para a faculdade, né? E daí eu só ia jantar à meia-noite, 1h da manhã. É uma loucura, uma vida doida, assim. E aí você saiu de Bauru, foi para São Paulo. Teve seu primeiro emprego como vendedora de automóveis de luxo, né? Que nem você me falou. E aí, como é que você veio parar em Vinhedo? Como é que foi? Qual que é a transição de Bauru, São Paulo, até chegar em Vinhedo? Como foi isso? Então, em São Paulo, eu fazendo faculdade, eu conheci meu primeiro marido. 8 anos mais velho e tal. E aí ele tinha um amigo em Campinas. E, normalmente, a gente, de final de semana, ia passar os finais de semana na casa desse amigo dele. E passava em frente de Vinhedo. E eu olhei para o lugar onde você mora, eu falei assim, nossa, que lugar incrível. São Joaquim? Sim. Vamos parar aqui um dia? Ele falava assim, imagina, isso não é pra gente. A gente estava no começo, né, de carreira. Eu ainda nem tinha me formado, eu estava fazendo faculdade. E ele, como um gerente já, mas não tinha possibilidades. Assim, então, a gente começa com um sonho. E esse sonho a gente faz virar realidade. Você está viajando, Cris. Aí uma vez eu convenci ele da gente parar no São Joaquim. E aí nós entramos. E eu comecei a ver terreno. Ele falou assim, Cris, isso daqui é um absurdo, não dá. Eu falei assim, então não dá agora, mas pode dar daqui a pouco. Bom, foi que a gente acabou mudando para Campinas, porque ele conseguiu levar a empresa que ele trabalhava para lá. E nesse ínterim, eu consegui convencer o amigo dele de conhecer o São Joaquim. O amigo dele foi, se apaixonou, construiu antes da gente. E aí ele falou assim, olha, do lado da minha casa estão vendendo um terreno. Eu falei, vamos lá ver. Não, Cris, está viajando, a gente tem dinheiro. Calma, isso é agora, mas lá na frente você vai ter, nós vamos ter. Bom, fomos lá, conseguimos comprar o terreno, fomos construir, ou seja, a casa saiu do papel, foi construída, está lá até hoje. Ele mora lá,
ainda, né? Então, foi um dos sonhos que foram concretizados, né? E me conta um pouquinho, quando você saiu da assistência, fez a sua segunda graduação, que você foi trabalhar numa empresa de bebidas. Me conta como que foi essa experiência, como que você saiu de um setor, foi para outro, até lá dentro, você estava me contando, achei muito interessante. Eu sempre me desafiando, né? Porque, assim, para sair de Bauru, eu estava terminando a faculdade, diante desse monte de trabalhos que eu tinha, eu estava terminando a faculdade, faltava só 6 meses, eu era a primeira aluna da classe, e eu recebi uma proposta de trabalho em São Paulo. E eu fui para São Paulo, aí essa proposta não deu certo, e aí eu tive que procurar emprego, né? Quando eu fui procurar emprego, uma pessoa que chamava Cristiane falou assim, olha, lá na empresa onde eu trabalho, tá precisando de uma vendedora. Eu falei assim, eu acho que eu posso me dar bem como vendedora, né? Eu falo bem, eu tenho uma facilidade, né, de conversa com as pessoas, então acho que não tem problema. O que é para vender? Ela falou assim, carro de luxo X. Eu falei assim, o que é isso? Porque eu era de uma família muito simples, né? Você não sabe o que é? Claro que eu sei, imagina, tô brincando com você, né? Aí eu cheguei lá e ele me perguntou, o gerente, né, na entrevista, você conhece São Paulo? Eu falei, com a palma da minha mão, eu tinha acabado de chegar em Cris. Eu precisava trabalhar, precisava pagar a minha faculdade, eu queria voltar para a faculdade, né? E eu sabia, eu acreditava em mim, sabe? E você tem carro? Eu falei, tenho. Lembrei do Fusca 71 do meu irmão lá em Bauru. Ele falou assim, então você começa segunda-feira. Tá bom. Saí de lá, não tinha celular na época, eu tinha 24 anos. Não, tinha menos, tinha 22 na época. Aí, peguei no orelhão, liguei para ele e falei assim, tá vendendo carro? Tô. Quero comprar, tô indo buscar. Ele falou assim, mas o que você vai pagar? Você não tem onde cair morta, né? Eu falei, então, tem o terreno do pai, eu te dou o terreno e você me dá o Fusca. Falei, mas custa 4, 5 vezes mais do que o Fusca. Eu falei, você quer ou não quer? Eu preciso do carro para trabalhar. Eu acreditava em mim. Que legal, Cris. Eu já fui era buscar. o espírito de liderança. Empreendedora, né? De desbravar, de ir em frente. Que legal. Eu não tinha medo de trabalho, sabe? E foi para ser vendedora externa. Cheguei com Fusca lá na segunda-feira. Gente, lembrando que não tinha GPS naquela época, não tinha Waze, nada disso. Tinha aquelas listas horríveis que eu nunca me dei bem com elas. Eu parava para perguntar para o taxista. E aí foi muito legal que o taxista me deu uma dica muito importante. Você conhece as principais avenidas e depois você vai perguntando. Falei, que legal. E foi assim que eu fui fazendo. Bom, consegui vender 18 carros sendo vendedora externa. E acreditando que eu era capaz de fazer isso, né? E tem uma história incrível para contar. A gente quer ouvir. Naquela época eu não tinha tanto problema assim com segurança, né? E eu com meu Fusca, não tinha vendido carro nenhum, tinha passado um mês. Aí o gerente falou, olha, infelizmente, se você não vender um carro essa semana, eu vou ter que te demitir. E eu, como que eu vou pagar a faculdade? Aí estava passando em frente de uma livraria e vi uma BMW no estacionamento. Opa! Vi um carro de luxo no estacionamento. Eu falei, bom, esse daí acho que gosta do que eu vendo. Gosta desse carro, né? Parei na portaria e falei assim, eu tenho uma reunião com o presidente da empresa. Aí ele falou o nome do presidente. Com ele? Eu falei, com ele. Não sabia nem quem era. A senhora vai entrar, você falou de cara de pau? Nossa, eu sou muito cara de pau. Eu achava que eu era, agora eu tô até na dúvida, tô achando que você é bem mais que eu, Cris. Aí ele falou, a senhora entra ali. Eu vivia muito bem arrumada, né, maquiada, com salto, toda arrumadinha e tal. E entrei na recepção, falei, eu quero falar com a secretária do presidente. A senhora sobe, último andar. Tá bom, subi. Na hora que cheguei lá, muito prazer, sou Cristiane Maziero, aqui está meu cartão. Eu sou consultora dessa empresa. Ela falou assim, a senhora tem horário com o presidente? Eu falei, tenho. Ela olhou e falou assim, não tem. Eu falei, mas eu tenho tempo. Eu posso sentar e aguardar.
Ela falou, pode demorar muito, umas 4, 5 horas. Tá tudo bem. Sentei, fiquei lendo um livro. Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Eu tenho esse livro até hoje. Aí, 4 horas depois, abre a porta, sai o presidente da sala e falou assim, como você sabia que eu queria trocar meu carro? Mentira! Eu falei assim, os meus anjos da guarda são meus informantes. Então, já vou tirar o pedido, é isso? Qual carro que você quer comprar? Segunda-feira, eu volto aqui com o carro, você vai fazer um test drive. Não, mas eu já sei que carro eu quero. Foi o primeiro carro que eu vendi. Cris, que história incrível, realmente. que loucura. Aí você tinha me perguntado, né? Como que eu saio de assistente social para a empresa de bebidas? Uhum. Bom, para conquistar esse trabalho de assistente social, eu tinha acabado de me formar e uma recém-formada, que sem experiência nenhuma, eu me sujeitei a uma vaga de estagiária. Cheguei lá, fui responder a vaga de estagiária como assistente social formada, e a gerente de RH falou assim, mas você já é formada? Eu falei, sim, sou, mas eu preciso dessa oportunidade para começar a trabalhar. Então tá bom. Aí eu comecei a trabalhar, em pouco tempo eu já era coordenadora de atendimento ao cliente e assistente social do hospital, e tinham 18 pessoas. Engraçado, né? Agora que eu me toquei, 18 BMW, 18 carros de luxo. Pode falar, 18 BMW. 18 funcionários abaixo funcionárias, de você. Né? Atendentes deste hospital. Olha que interessante, né? Agora que eu me toquei disso. Daí eu fui fazer uma pós, porque aconteceu uma coisa muito trágica. Eu já estava 2 anos nesse hospital. Um pai chega com uma menininha no colo, morta, colocou ela no meu colo e falou, ressuscita ela para mim. Eu respirei fundo, fui até o pronto-socorro, entreguei a criança para os médicos para tomarem as providências, fui atender este pai, que é lógico, estava fora de si, ajudei, resolvi tudo que eu tinha que resolver. Na hora que eu cheguei em casa, eu entrei no banheiro e chorei. Nossa, copiosamente. Imagina. Eu era uma garota, né? Estava começando minha vida profissional. Eu acho que se acontecesse hoje comigo também choraria. Não foi como. Trauma, acho que é muito forte. Foi muito forte. Aí eu estava fazendo a pós em RH e respondi uma vaga para ser assistente social de uma empresa, indústria de bebidas em Jundiaí. E eu morava em Campinas. Daí eu passei no teste. 5 meses depois eu não saía da área de RH e entrando numa dessas entradas que eu fiz, eu ouvi uma analista falando, não aguento mais fazer seleção. Falei, olha, eu posso fazer isso. Aí a gerente de RH virou para mim e falou assim, mas você é assistente social da empresa? Eu falei, e daí? Eu quero me tornar uma desenvolvimento organizacional dessa empresa. Eu sei que eu tenho muito a aprender. Ela falou, você não vai reclamar de novo, né? Você não vai reclamar de deixar o posto de assistente social? Eu falei, não, eu quero. Fui para o desenvolvimento organizacional e fui sendo promovida. Quando eu fiz o MBA na USP, eu conheci o diretor de uma multinacional, era uma consultoria multinacional alemã, e ele me perguntou se eu queria me tornar uma consultora. E disse, olha, consultor é assim, você não sabe o quanto você vai ganhar no final do mês. Eu falei, eu topo. Só que eu mais que tripliquei o meu salário, me tornando uma consultora. Depois eu me tornei gerente nessa consultoria, né? Até eu adoecer, porque eu trocava de malas no aeroporto. E aí tem uma trajetória cheia de situações, né? A gente estava falando há pouco, antes de começar aqui, sobre os desafios da mulher, né? Sim. Nesse mercado de trabalho. Então, vários desafios, desde você ter que provar o seu valor, né?
e competir com as próprias mulheres, porque não existe sororidade, pelo menos na minha época lá atrás não existia. Eu vejo isso também não acontecendo, apesar do movimento grande para que tenha sororidade, né? Eu não vejo isso acontecer de verdade. Eu vejo muita competitividade, porque isso tem uma história, infelizmente, para a gente sobreviver lá na antiguidade, nós tínhamos que competir umas com as outras. Eu tive muita sorte nesse quesito, Cris, eu não posso reclamar. Eu tenho grandes mulheres que me ajudam, assim, a minha família é de muitas mulheres, né, e a família da minha mãe, né, tenho tias muito fortes, muito guerreiras, assim, sempre foram meus espelhos, né, e aqui mesmo tem a Gabi, enfim, eu tive muita sorte. Merecimento. Deus sempre foi colocando mulheres que sempre me auxiliaram. Eu tive esse privilégio. Olha, eu posso dizer que essa gerente dessa empresa, dessa indústria de bebidas, foi um grande exemplo e uma virada de chave para mim. E depois eu tive vários percalços de competitividade dentro das organizações. Então, por exemplo, eu era uma consultoria de desenvolvimento organizacional, que a gente ia com esse discurso para dentro da empresa, mas dentro da empresa já não tinha. Existia uma competitividade fora do comum, né? O mercado é bem cruel, né? E eu sempre falo, eu tenho uma frase comigo: mulheres bem resolvidas ajudam outras mulheres. Meninas não tão resolvidas competem. Infelizmente, isso é uma realidade. Eu devo confessar que acredito que você está corretamente, assim, precisamente certa. Obrigada. A gente pode falar sobre a maturidade emocional. Exatamente. Né? Se eu acredito em mim, para que eu vou querer competir com você? Acabou, né? Vamos juntas, me dá a mão. A gente estava aqui conversando. Olha, você pode isso, você pode aquilo, eu posso te ajudar nisso, né? E para que disputar, se é tão gostoso estar junto, né? Não, e a gente se fortalece, né? Eu acredito que ninguém faz nada grande sozinho, né? A gente precisa de pessoas, isso é muito importante. Então, assim, essa competição prejudica só a própria pessoa. E tem uma coisa, viu, Cris? Tem gente que está competindo com a gente que a gente nem sabe que a pessoa está competindo e ela está perdendo, para piorar, sabe assim? Quando eu comecei a escrever o livro e eu fui convidada a escrever o livro, eu comentei com uma pessoa que eu tinha ali no meu hall de amigos. No outro dia ela chegou, eu comecei a escrever um livro. Eu falei, você foi convidada? Ela falou assim, não, eu resolvi escrever. Eu falei, que legal, que legal. E ela não continuou, né? Mas depois ela viu que não era uma brincadeira minha. Eu realmente fui convidada a escrever um livro e eu tinha um porquê de ter sido escolhida para escrever um livro, porque eu tinha bagagem. Tanto que o presidente do Reclame Aqui escreve o prefácio do meu livro. Ele foi um dos meus coaches. Legal. Eu fui coach dele. E você, quando você fez esse trabalho de consultoria, que empresas que você pode falar? Quais empresas você chegou a atender, assim? Porque imagino que sejam empresas bem interessantes. Olha, teve uma que eu não posso falar no nome, mas se eu falar o que aconteceu, eu apoiei uma diretoria com 30 mil funcionários a escrever o propósito dela. Que é extremamente importante. Então, assim, foi o diretor, os gerentes executivos, no primeiro momento, depois fui passando por toda a camada da liderança dentro dessa empresa, uma grande empresa multinacional brasileira. E logo na sequência aconteceu um grande e trágico acidente que muitas pessoas, funcionários e a comunidade onde estava implantada essa empresa, né, diante de vários estados no Brasil, esse foi o mais atingido. Eu estava em sala com 150 engenheiros. Meu marido até me ligou, pelo amor de Deus, cadê você?
porque ele ficou sabendo pelas mídias, mas eu estava na outra unidade, em outro lugar, que não tinha nada a ver com o que tinha acontecido. Eu falei, sim, aconteceu, infelizmente aconteceu. Qual foi essa tragédia, você pode falar? Brumadinho. Brumadinho? É, mas eu estava em São Luís do Maranhão, numa sala com 150 engenheiros, e aí, assim, a gente não sabia o que estava acontecendo. Saímos para o almoço, começou aquele burburinho, falei, o que está acontecendo, né? E aí que a gente ficou sabendo, isso era uma sexta, aí no sábado a gente já estava trabalhando, apoiando as famílias, porque foi muito trágico isso, né? Então, assim, eu fui conhecer a casa dos funcionários para apoiar, tiveram funcionários presos. Imagina, uma pessoa, um engenheiro, uma pessoa de bem da família, você não vai fazer isso de propósito, né? Cometer um acidente para que muitas pessoas morram. Ninguém em sã consciência faz um negócio desse, né? Não fizeram isso premeditado. E eu conheci essa família. Quase que eu fui até a cadeia, né, onde ele foi preso, para atendê-lo lá. Ele perguntou para a esposa, será que a Cris vem aqui conversar comigo? Eu falei, claro. Né? Ele é meu cliente, eu vou onde ele quiser que eu vá conversar com ele. Mas, graças a Deus, não foi necessário, porque ele foi liberado depois e chegaram à conclusão, ainda bem, que ele era inocente com relação... É lógico que era inocente, né? Então, assim, foi uma tragédia, continua, né, até hoje. Isso marcou demais a minha pessoa como profissional, mas me deu muita maturidade, porque, sabe aquela a antiga assistente social lá do passado? Neste momento, ela foi resgatada, porque quando eu cheguei numa das casas uma vez, uma das esposas estava desesperada, não sabia o que comprava para levar para ele, que estava preso. Né? Eu falei, olha, vem comigo, eu vou com você, vamos no supermercado, vamos não sei o quê, ele vai precisar disso, daquilo outro. Eu fui montando junto com ela. Eu falei, calma, vamos juntas, calma, né? E fui trazendo ela para a realidade. Ela ficou assim, como meu marido foi preso, né? Então, assim, neste momento, eu fui uma pessoa muito firme ali. Muitos momentos da minha história eu fui muito firme. Trazer a pessoa para a realidade, falei assim, com muito carinho, com muito amor, né? Olha, vamos juntas, eu estou aqui com você, vamos juntas. Né? E essas histórias estão no seu livro? Sim. É isso que eu queria saber um pouquinho do livro. Eu sei que você não pode contar tudo, porque, né? Eu vou dar spoiler, tem né? que comprar o livro para poder saber tudo. Mas conta alguma coisa assim, dá uma dica de liderança pra gente, conta um pouquinho do que tem aí. Tô curiosíssima. Você sabe que Alma de Líder, o despertar da consciência para uma liderança com propósito, é justamente isso. Por que a alma de líder? A alma é a essência do líder, que muitas vezes o líder ele esquece que ele tem uma essência, que ele é um ser humano antes de ser líder. Verdade. Se perde, vai fazendo todas as coisas no automático. Você sabe para que existe uma meta? Como você convida as pessoas da sua equipe para vir junto com você? Porque não existe mais aquele líder comando e controle. Está ficando para o passado. Apesar de ainda termos 80% das lideranças no Brasil sendo hierárquicas, e essa liderança está sendo deixada de lado, porque não tem como sobreviver, inovar neste novo mundo, sendo desse jeito, tendo esse perfil. O Fórum Econômico Mundial diz que agora a mentoria, eu sou mentora também, né? Está sendo mais do que necessária, porque todos os líderes precisam se reinventar novamente. Então, aquele líder da antiga era, ele precisa acordar que o drive mudou. Que antes a gente chamava até de chefe, né? Que geralmente assim, porque era bem na questão de dar ordens, né? Eu sou o chefe, eu sou o que manda aqui e você obedece. Hoje isso já não cabe mais dentro das empresas. Eu vejo que as pessoas que estão nesses cargos e não se tornam líderes, por exemplo,
por propósito, elas vão ficando para trás, elas vão perdendo os lugares e vão perdendo bons funcionários que poderiam ser desenvolvidos porque não se submetem, né? Muito importante esse ponto que você está colocando. Essa nova geração, ela chega e fala assim, quero propósito, eu não quero ser líder. Por quê? Porque hoje a gente está falando de economias ágeis, não é porque todo mundo tem que sair correndo para fazer as coisas. Economia ágil, por quê? Você sabe o que você tem que fazer, eu sei o que eu tenho que fazer, ele sabe o que tem que fazer, eu não preciso dar ordem para você. Então, eu não quero ser líder, porque se toda a equipe trabalha junto, não precisa de líder, você sabe o que você tem que fazer. Então, o máximo que vai acontecer é eu chegar para você e falar assim, olha, sabe aquele ponto que você estava visualizando assim? Eu penso que a gente pode mudar isso para melhorar esse processo. O que você pensa disso? Você fala, acho legal, vamos tentar. Então, é essa mentalidade sem ego, porque é despertar da consciência. Entendi. Eu tenho que saber quem sou eu, porque senão eu vou ficar enroscando nas crenças limitantes dos outros e eu não vou liderar a mim em primeiro lugar. Eu preciso ser líder de quem primeiro? De mim. Preciso saber aonde está meu lado luz e meu lado sombra. E deixando o ego quietinho aqui do lado. Quanto menos eu usar o ego, porque inverteu, né? A alma existe. Isso é um pensamento meu, mas a alma tendo aí como essência. Tá. A sua essência, quem é você, existe. Só que ele é frágil. E aí coloca-se o ego na frente para ir abrindo espaço. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de essência. E aí o ego vai na frente. Mas ele aprendeu que ele tem que se defender, que ele tem que colocar paredes, porque eu sou tão frágil que se você chegar aqui, vai ser difícil me posicionar. E aí eu ponho o ego na frente. Eu preciso me comparar, eu preciso mostrar que eu sou melhor que você. Eu vou comparar, eu preciso falar que eu sou vencedora. E aí você vê aquele monte de fake news nas redes sociais, que aquilo tudo é mentira. A pessoa está infeliz, mas ela é incapaz de falar, eu não estou bem, preciso de ajuda. Porque ela tem que mostrar que ela é melhor que o outro tem um carro zero, porque ele tem isso. Não é isso que é importante. O importante é a pessoa que você se tornou. E por isso que eu não tenho vergonha de falar que eu comecei sim do zero. Eu fui me construindo e estou ainda me construindo. A cada dia eu me redescubro. Eu tenho aprendizados, eu continuo estudando. Né? Então, eu não posso parar de olhar para dentro e melhorar como pessoa. É engraçado você falar isso, porque eu acho que tão importante quanto a gente saber as nossas qualidades, nossos pontos fortes, é a gente conhecer as nossas sombras, como você disse, os nossos defeitos, que todos nós temos, né? Senão não estaríamos aqui, estaríamos lá no céu, né? Claro. Conhecer os nossos defeitos e aprender a lidar com eles. Lógico, se a gente puder eliminá-los, melhor, mas tem uns que não adianta, que eles ficam ali, né? De vez em quando eles voltam. Então, aprender a lidar com eles. Eu acho que o autoconhecimento nessa questão da liderança é muito importante, porque entra no que você falou, questão do ego. Quando a gente está bem com a gente, que a gente está bem resolvido, o ego ele diminui. Você não precisa dele para se autoafirmar. Tem a ver com essa conversa que a gente começou a falar. Mulheres não têm medo de outras mulheres. Verdade. Meninas têm. Então, é isso que eu estou falando de ego e essência. Exatamente. Se eu sei quem eu sou, não tem problema que você brilhe tanto quanto eu ou mais do que eu. Eu quero que você brilhe. Eu posso dar aqui um exemplo de quando eu ainda estava dentro de empresa e eu recebi uma proposta para ganhar o dobro numa outra empresa. E eu cheguei para o meu líder na época, fui extremamente transparente como sou, né? Sou autêntica. Você é mesmo. Gente, eu tô aqui com ela, tem o quê? Umas 2 horas já, né? Um pouquinho assim. E realmente é uma pessoa completamente peito aberto, assim, Cris. Eu senti que você chega, já se entrega, assim, não tem barreiras. Eu fiquei muito feliz de te conhecer. Prazer. Eu também, estou feliz de estar aqui contigo, né? Obrigada. Aí eu cheguei para o meu líder e falei, olha, é o seguinte,
eu recebi uma proposta, ganhei o dobro em outra empresa, e a gente riu muito. Ele falou assim, não adianta, não é questão de dinheiro, né, Cris? Se eu te oferecer um pouco mais, eu não vou conseguir te pagar o dobro. Mas não é sobre isso que a gente está falando, né? Eu falei, não, porque, na verdade, eu quero o seu lugar, e para isso eu tenho que te matar, então isso não vai acontecer, é melhor eu ir embora. Aí a gente deu risada, nós somos amigos até hoje, e no fim, ele se aposentou e veio morar no mesmo lugar que eu. Ele saiu de São Paulo e veio morar no mesmo condomínio que eu moro, né? Então, isso foi muito interessante, isso. E você falou que cada capítulo tem uma diquinha, alguma coisa assim. Fala um pouquinho, como é que é esse final do capítulo e dá um spoiler, pelo menos um pedacinho, assim, pra gente saber como é que funciona. Começou tudo numa evolução, né, de quem eu era e fui me transformando. Então, ao final de cada capítulo, eu sou consultora, eu sou mentora, eu sou coach, trabalho com gestão da cultura organizacional dentro das empresas. Então, essa bagagem toda me trouxe um olhar, porque, assim, as minhas mentorias, eu convido as pessoas a refletirem sobre como elas estão diante do mundo. E aí, no final de cada capítulo, eu trago exercícios para essa pessoa se autoanalisar, para saber como que ela está e quem ela pode se transformar. Porque, assim, na verdade, eu acredito que todos nós temos as respostas aqui dentro. Só que a gente não parou para pensar. O ego fica batendo lá fora e a gente fica olhando para fora e não olha para dentro. É que dói às vezes olhar para dentro, viu, Cris? Precisa ter coragem. Tem hora que dói, por isso que Maria não quer. Precisa ter coragem. Uma vez eu estava com um coach, eu falei, você já tentou olhar para por esse prisma, para esse patamar, tal? Porque o coach, ele vai te fazer perguntas daquelas que te tiram, sabe, da zona de conforto. Sim. Ele falou, não, mas eu não quero olhar. Eu falei, uai, mas se você não olhar para isso, como que você vai destacar todo o teu lado luz que está aí pedindo, pelo amor de Deus, me deixa sair dessa cadeia que está presa ali pelo ego? Se você não olha para a sua sombra, você não liberta a sua luz. É isso mesmo. E você vai brilhar. Eu não parei para pensar, então para pensar. Se você quiser olhar para isso, a gente vai olhar junto. Não é para te atacar. É para você se perceber e ver a potência que você é, que está aí dentro, mas está dentro de uma gaiola, presa por um ego que não deixa você brilhar. Como assim? Isso. Essas defesas, essa briga que você fica tendo o tempo todo achando que as pessoas estão te desafiando e, na verdade, não é. É você que está se colocando numa prisão. Né? E você comentou também que você está com um projeto de podcast. Não, ele já está aí, ó, já está existindo. Já está existindo. Tempo de Travessia. Tempo de Travessia. É no YouTube? Sim, no YouTube. É toda semana? Como que funciona? Não, são 2 vezes no mês. 2 vezes no mês. YouTube, LinkedIn, tudo simultâneo. Que legal. E já tem lá, então, um capítulo para assistir. Como é que é? Tempo de Travessia, é isso? Tempo de Travessia. No YouTube, você entra pelo meu canal, que é Inspiradora de Líderes, ou Cristiane Maziero. A minha rede também no Instagram é Inspiradora de Líderes, Cristiane Maziero, você me encontra. É a capa do meu livro. E me diz uma coisa, também é sobre liderança o podcast? Então, a gente está passando por um momento, um tempo de travessia. Além da liderança, a gente fala sobre várias questões, que inclusive está no meu livro. Saúde mental, por exemplo. Por que inventaram uma lei aí que eu tenho que cumprir, NR1? Para quê? Por que será? Tinha que inventar uma lei para isso? É uma coisa tão simples. Não é simples. Porque lembra que eu falei que ainda temos 80% da liderança que é hierárquica? Uhum. Então, ainda existe muito... não é que existe
problemas de saúde mental, as pessoas estão esgotadas. Elas não aguentam mais, eu tenho que cumprir metas, eu tenho que entregar resultados, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que. Esse eu tenho que virou um verbo tão conjugado no dia a dia das pessoas que não é uma coisa simples, natural. Outro dia mesmo, eu trabalho com meu marido, quer dizer, não que eu tenho um escritório, meu marido tem o dele. Aí depois a gente almoça, ele já vai correndo para trabalhar. Assim, calma, respira. Senta aqui, 5 minutos, fecha o olho. Eu falei, mas eu tenho um monte de coisa. Calma. 5 minutos não vai fazer diferença. Fecha o olho, respira. Você para respirar 5 minutos, pelo menos? Eu tenho uma coisa comigo que todos os dias eu tenho que fazer alguma coisa que me dê algum tipo de prazer. Ou uma comida gostosa, ou um filme gostoso, ou um momento de qualidade com meu filho, ou com meu marido. Eu tenho que ter um momento, não importa qual, mas eu tenho que ter. Isso eu me coloquei há um tempo atrás, justamente por conta disso. A gente se atropela e eu sou muito intensa, eu não tenho muito limite, sabe? Eu vou que nem um tratorzinho. Então eu falei, não, isso daí é um compromisso comigo. Fiz isso. Eu medito todo dia de manhã. Ai, que delícia. Então hoje, por exemplo, você vai falar assim, nossa, mas você não dorme? Eu acordei, era 4h25. Ah, não, aí você me perdeu, Cris. 4h25 é muito cedo. Mas eu fui dormir 9 horas da noite. Ah, isso é que nem meu marido. Na hora que você falou assim pra mim, é às 9 horas. Eu falei, pode? Eu fiz assim, pode? Meu marido, ele deita às 8h30 ele está capotado. Ele é meu filho, eu fico impressionada, porque eu sou o oposto. Eu preciso dormir 7 horas. Se eu fui dormir às 9, faz as contas. 4h20 eu dormi 7h20. Então eu dormi. Isso é ótimo, porque tá aquele silêncio. Eu medito. Cuido de todos os bichos que eu tenho, que são meus filhinhos, que eu brinco. E começo a trabalhar. Tomo meu café gostoso, com calma. Tranquila. Olha que delícia. Acordei muito cedo, mas fui dormir muito cedo. Então, é tranquilo para mim. Aí meu marido acorda, 7 horas, como as pessoas normais. Você acordou cedo? Eu falei, acordei, mas já meditei, pratiquei, eu fiz abdominal, fiz academia. Mas espera aí, agora são 7 horas, você fez tudo isso? Eu acordei 4h20, deu tempo. Cuidei de todos os bichos, fiz tudo. Então, assim, depende do ponto de vista, sabe? Eu dormi bem. Só que 9 horas eu tenho sono. E eu não tô com cara de inchada agora? Nossa, tá maravilhosa. Aliás, linda. Esse olho combinando com a cor do óculos. Gente, como você é bonita. Você é muito linda. Ai, gratidão por reconhecer isso em mim. Linda, você também é linda. A gente vai ficar desfiando um monte de confetes aqui. Eu falo que eu sou arrumada. Tirou a maquiagem, acabou. Para. Imagina, você é linda. Obrigada, Cris. Não, então, esse podcast ele é sobre saúde mental. Não. O meu livro tem vários assuntos. Então o podcast também é de vários assuntos. Então, assim, esse mês e dezembro, eu vou abordar o tema de saúde mental. Tá. Por quê? Eu estive em fóruns sobre saúde mental, faço uma pós-graduação e eu vou me tornar uma psicóloga, uma terapeuta, não posso falar psicólogo, uma terapeuta transpessoal, em psicologia transpessoal. Então, assim, é um tema que eu gosto muito, sabe? Tá na veia, assim. Eu tive no Congresso Internacional de Psicologia Transpessoal, onde eu apresentei o meu livro lá em Natal agora, foi em outubro. Desculpa perguntar, o que é? Explica um pouquinho, o que é psicologia transpessoal? Porque ela fala do ser humano integral, é físico, mental, espiritual. Espiritual, não estou falando de religião. Geralmente as pessoas têm esse viés, né? Falar que espiritual é religião. Não é. Eu não tenho religião nenhuma, por exemplo. Espiritual por quê? Eu falo da essência. O ser humano, ele tem uma essência que ele fala da sua ligação
com o divino. O divino, não estou falando de Deus, eu estou falando de algo, uma energia maior que nos leva adiante. Pode ter um ateu que acredite nisso. É uma energia, a gente está falando de frequência vibracional. Penny Peirce tem um livro falando sobre frequência vibracional. Se você vai hoje para física quântica, fala que tudo é vibração, né? Sim. Então, não estou falando de espiritualidade, de espírito, não estou falando nada disso. Estou falando de essência, estou falando de algo que a física quântica explica hoje. Então, a transpessoal é justamente isso. O ser humano integral. Né? Então, a gente não aborda só essa questão de eu estou com um problema aqui de doença. Eu falo de saúde. Eu falo de o que eu posso olhar para dentro de mim, porque tudo tem a ver conosco. Não tem nada a ver do lado de fora. Então, se a minha vibração está assim, eu vou atrair pessoas que estão na mesma vibração. Então, vamos supor, eu trabalhei em empresas com uma energia tóxica já. Mas eu estava naquela vibração naquele momento. Eu ainda não estava desenvolvida completamente, ainda não estou. Eu digo aqui no livro, né, que até o tempo desenhar todas as marcas que ele desenhar em mim, eu estarei aprendendo. Então, não tem como falar, já estou pronta. Eu não sou Buda, eu não sou Jesus, eu não sou, né? Eu acho que a gente só vai estar pronto. Acho que a gente nunca vai estar pronto. Nunca vai estar pronto, não tem como. Eu pelo menos, nunca vi alguém falar assim, estou pronto. E realmente estava. Não me sinto pronta para nada. Inclusive, uma coisa que eu levo assim, para minha vida, eu nunca espero estar pronta. Eu sempre vou fazendo. E vou aprendendo no meio do caminho, sabe, Cris? Porque esse negócio de ficar pronta, às vezes, coloca um peso nas pessoas tão grande, eu sinto, até em questão de liderança, tudo. Até quem lidera, muitas vezes não está pronto para liderar. É um trabalho diário de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Sim. Vão aparecer situações, por mais que a gente se prepare, estude, enfim, vão aparecer situações no dia a dia que são tão inusitadas que não tem como você estar pronto para tudo. Ainda mais agora que eu te falei. O líder hoje está sendo convidado a se reinventar. Aquele que não tiver aberto para isso, ele vai ser arrastado, sabe? Então, não é um convite. Está sendo arrastado. Eu não estou aqui botando medo em ninguém. Eu estou dizendo que a gente está em tempo de transição. Sim. Ou a gente se toca, porque até o planeta está em tempo de transição. Hoje está um calor de 36 graus. Ontem eu dormi coberta. Estava frio. O que está acontecendo com esse planeta? Até o planeta está em transição. Então, ou a gente se descobre, se autodescobre, para olhar para si. Não estou falando em termos de egoísmo, é olhar para o próprio umbigo, sabe? É olhar para dentro, porque tudo começa por este ponto que está dentro de você. Então, eu posso dizer que o seu livro Alma de Líder, ele é também uma busca do autoconhecimento. Nesse processo todo de se tornar um líder melhor também, como tem essa reflexão em todo o capítulo, é uma busca de autoconhecimento, de autodesenvolvimento? Seria um livro que também ajudaria nisso? Quando eu convidei o Edu Neves, do Reclame Aqui, o presidente do Reclame Aqui, que ele é um cara incrível, e aquela empresa é tudo o que ela diz que é, né? Porque eu convivi com eles. Ele leu, ele falou para eu escrever o prefácio, eu preciso ler o livro. Eu falei, claro, tá aqui. Né? Mandei para ele eletrônico, ele leu, ele falou, Cris, mas isso não é um livro, é um treinamento. Que legal. É um desafio, sabe, é uma preciosidade, ele falou para mim. Eu falei, nossa, isso só me honra mais ainda, né, de ter dado para você escrever o prefácio. E o mais legal de tudo, a Vera Saldanha, que é a pessoa, PhD, mestra, que eu vou entrevistá-la. Entrevistá-la não, né? A gente vai bater um papo
no 4º episódio, que vai ser em dezembro, ela escreve a apresentação do meu livro. Legal. Então, a Vera Saldanha escreve a apresentação do meu livro, que me honra muito, porque é uma mestra incrível. E eu não te contei, não acabei de dizer essa história para você, de como começou. Eu fui convidada. Sim. No meio do percurso, essa pessoa que me convidou falou assim, olha, agora já publiquei 2 livros. Você tem 2 escolhas. Ou você espera ou você paga. Eu falei, tá bom. Eu quero te agradecer imensamente, porque se não fosse ele me provocar a escrever o livro, eu não teria escrito. Por esse lado, né? você tem razão. Verdade. Então, nada. Eu vejo assim, que tudo é aprendizado. Eu sempre ganho. Eu nunca perco. Como assim, Cris? Eu sempre ganho em aprendizado, em evolução como ser humano. E se não fosse ele me estimular a escrever o livro, eu não teria começado. Mesmo que tivesse essas intenções, eu falei, olha, eu vou publicar sim. Não será com você, mas eu agradeço muito por você ter me convidado a escrever o livro. Está aqui, está pronto. Mas pode deixar que eu vou. Aí eu fui procurar um cliente meu, o Ramon Alcaraz, que era presidente da JSL até o mês passado, a Júlio Simões Logística. Falei assim, posso tomar um café com você? Ele falou, claro. Ele tinha sido meu cliente há 10 anos atrás. A gente sempre se acompanhou ao longo desses 10 anos, né? Eu fiz um trabalho lá com toda a liderança dele. Ele era dono da Fadel Transportes, que fica em Tatuí. Eu fui para lá fazer esse trabalho com toda a equipe de liderança, a empresa toda. E aí eu fui tomar um café com o Ramon. Falei, Ramon, eu escrevi um livro. Ele falou, que interessante. Eu falei, você está aqui. Eu vou ler para você, para ver se você concorda com o que está escrito aqui. Aí eu li, ele falou, é tudo isso aí. Pode publicar. Eu falei, eu quero muito publicar. Só que agora eu preciso de dinheiro. Aí ele olhou para mim e falou, é mesmo? Vou te dar tanto. Eu falei, não pode ser o dobro? Ele falou, pode. Gente, olha, realmente você ganhou. Não vou competir com você. Mas ele é meu amigo. Tá certo. Ele falou, tá bom, eu te dou isso. Agora procura os seus outros clientes, que eles vão te apoiar com o restante. Ele pagou metade do meu livro. Que legal. Aí o Edu me pagou um valor bastante significativo. Que Edu, desculpa? Edu Neves, o presidente do Reclame o que fez a Prevasso. E aí um outro cliente, o Fernando Piccolo, da TP Transportes, aqui de Jundiaí, que eu estava fazendo todo um trabalho com os líderes deles, também me pagou o restante, né? Um valor simbólico restante, que foi impulsionado pelo diretor, que é o Marcelo Toledo, o Jonas, que é o gerente executivo, pessoas incríveis, que eu quero agradecer a vocês por ter me apoiado a transformar o meu sonho. Na verdade, não era nem meu sonho, viu? Que foi sendo construído ao tempo, e é lógico, eu fiquei muito feliz de ter visto o resultado, porque tá bom, tá muito bom mesmo. Foi feito com muito amor, com muito carinho. E tem mais uma. Na hora que eu falei para ele que eu não ia publicar com ele, mas que eu ia publicar de outra forma, eu voltei para a pós de transpessoal, porque eu não queria antes ser terapeuta. E eu voltei com essa intenção. É lógico que eu não vou deixar de ser consultora, mentora, coach, mas com essa vertente também de terapeuta, né? Transpessoal. Aí cheguei lá, mostrei para o Manuel Simon, que é uma grande potência também da transpessoal. Ele olhou e falou assim, Cris, mas esse livro ele é completamente transpessoal. Ele tem muito da psicologia transpessoal aqui dentro, que na verdade é você. Eu olhei e falei assim, ele falou, conversa com a Vera. Aí eu apresentei para ela, falou assim, eu vou ler. E o Manuel tem razão. E aí eu mudei completamente a vertente. E aí, ele, em vez de 8 meses, foi para 1 ano. Porque depois disso, eu fiz toda a revisão do livro.
E completei com os exercícios no final de cada capítulo. Então, ficou uma obra-prima, segundo a Vera Saldanha, a minha obra-prima. Fiquei muito orgulhosa depois dela me elogiar dessa forma, porque eu tenho ela assim, no céu, sabe? Vera Saldanha é maravilhosa. Cris, onde a gente está acabando, a gente está chegando no final da entrevista. Eu queria saber onde que a gente encontra o livro para comprar, né? E deixa aqui para as pessoas uma última mensagem, né? Por favor. A Amazon já está com o meu livro desde agosto, então é só acessar lá a Amazon, colocar o nome do meu livro que você vai encontrar ele lá. Vamos repetir o nome do livro, é Alma de Líder. O Despertar a falta de idade aqui, ó, o excesso de idade. O Despertar da Consciência para uma Liderança com Propósito. Qual que é a editora? Literary Books. Gente, então põe lá, procurem. Amazon. E as suas redes sociais, repete para o pessoal de casa. Inspiradora de Líderes no Instagram. No YouTube, Cristiane Maziero, Inspiradora de Líderes. No LinkedIn, Cristiane Maziero. Facebook, Cristiane Maziero. Ou Alure Desenvolvimento Humano, que é a minha consultoria. Tá faltando algum? Acho que então você ainda faz consultoria. Se alguém quiser te contratar, também pode. Por favor. Uma mulher você é um bombril, 1001 utilidades. Sim. Não sei, será que o pessoal agora conhece essa referência? Eu acho que não. Eu entreguei a nossa idade, mas tudo bem. Então tá. E deixa um recadinho pro pessoal que assistiu. Acredite sempre em você. O líder da nova era é essa pessoa que primeiro se descortina todos os véus que tem aqui dentro e traz a sua equipe junto consigo, faz conexões. Hoje a nova era precisa de ter líderes conectores e educadores, aquele que não tem medo de colocar todo o conhecimento a serviço da sua equipe. Então, esse o meu convite o tempo todo aqui nesse livro, é você olhar para dentro para trazer o seu melhor para fora, para a sua equipe, para a sua empresa, para criar uma cultura com segurança psicológica, onde as pessoas possam se expressar, falar o que pensam, mas não de uma forma desrespeitosa. Uma forma de construir uma cultura mais harmônica, onde as pessoas possam trazer o seu melhor para contribuir com aquela cultura. Tá bom. Cris, foi um prazer te receber aqui. Muito obrigada. Peraí, mas esse daqui é um presente para você. Eu quero dedicatória, então. Claro, com certeza você terá. Dá para ver, Juan? Obrigada, Cris. Muita gratidão por estar aqui. E virei para cá para outros momentos, se você quiser. Com certeza a gente vai ter outros encontros, com certeza. Tem muita coisa ainda para eu saber de você. Eu tenho um amigo meu que fala assim, Cris, você tem certeza da sua idade? Porque para mim você tem 80 anos. Eu falei, oi? Não estou falando de aparência física, mas sim pelo histórico de vida que você tem. Eu acho que eu tenho 80 anos. Aliás, eu queria fazer um agradecimento aqui ao Fábio Cono, querido, que foi quem nos aproximou em conexão para que acontecesse esse momento. Um beijo para você, muito querido. Obrigada, Fábio. Obrigada, gente. Fica aí com a próxima programação. Não sai do canal, não. Fica aí na VB8. Tchau, obrigada. Tchau.